Colostro, o ouro líquido da sua fazenda. Eu sou Ana Vitória e você está em mais um episódio do Porteira Adentro. As bezerras, quando nascem, elas nascem com uma imunidade muito deficitária ou quase nula. E a imunidade ela vai vir através do colostro. Porque durante a gestação, não ocorre a transmissão ativa de anticorpos da mãe para a filha via intrauterina. E quando a bezerra nasce, a gente precisa levar esses anticorpos para ela através do colostro. A colostragem ela é muito importante, por quê? Porque além de trazer imunoglobulina, anticorpos, ela também vai trazer um aporte muito importante de nutrição para a bezerra, como um aporte alto de gordura, proteína, vitaminas, minerais, fatores como, por exemplo, o IGF-1, que tem uma ação muito importante nas vilosidades intestinais da bezerra, na multiplicação tanto em tamanho quanto em número de vilosidades. Além disso, também tem hormônios do crescimento e fatores laxativos, para conseguir liberar o mecônio, que é aquele primeiro cocôzinho da bezerra bem espesso e que ela tem um pouco de dificuldade para conseguir soltar. Quando a bezerra nasce, o intestino dela está adaptado para conseguir absorver as imunoglobulinas, as células de imunidade. Porque as imunoglobulinas são células muito grandes em tamanho. E os enterócitos, as células intestinais da bezerra, elas criam uma adaptação, ou seja, elas ficam abertas para conseguir absorver passivamente essas imunoglobulinas e elas irem para a corrente circulatória da bezerra. Por isso, o tempo é um fator determinante na hora de fazer a colostragem da bezerra. Quanto antes você fornece o colostro para ela, antes ela vai estar aproveitando esse colostro e aproveitando o máximo da capacidade absortiva do intestino para as imunoglobulinas, fazendo com que elas cheguem até a corrente circulatória e façam a ação de defesa aos patógenos que possam aparecer nas primeiras horas de vida. Além do tempo, uma ação muito importante é saber o volume de colostro a ser fornecido para essa bezerra. O volume ideal é dar 10% do peso vivo da bezerra nas primeiras 2 horas de vida. Ou seja, uma bezerra que nasceu com 40 quilos, ela deve ingerir pelo menos 4 litros do colostro. Além da quantidade de colostro a ser fornecido, é muito importante a gente prestar atenção e se atentar à qualidade desse colostro. Por quê? Existem colostros com diferentes qualidades. Colostros que vão dar um aporte um pouco fraco de imunoglobulina para a bezerra, assim como colostros que vão fazer uma participação muito grande de imunoglobulinas para o organismo dessa bezerra. Existe uma forma de avaliar indiretamente a quantidade de imunoglobulinas desse colostro, que é realizando a avaliação de Brix. Para a avaliação de Brix, a gente precisa utilizar um refratômetro de Brix, que é um aparelho que pode ser tanto analógico ou digital, onde a gente vai pingar algumas gotas de colostro e avaliar como está a qualidade desse colostro. E além disso, a gente vai conseguir saber se esse colostro ele vai ser bom para a bezerra, porque existem limitantes, existem quantidades limitantes de qualidade desse colostro. O ideal é a gente fornecer colostros com uma participação acima de 25% de Brix, para assegurar que para ela está indo uma quantidade suficiente de imunoglobulinas. E Ana, você falou sobre o tempo de fornecimento, a qualidade do colostro e também a quantidade de colostro a ser fornecido. Eu realizei todos esses cuidados. Como eu vou saber se essa colostragem ela funcionou bem, se essa colostragem ela foi efetiva? Existe uma forma de avaliar isso. O que a gente faz? A gente faz a coleta do sangue da bezerra entre 24 até 48 horas de vida da bezerra e deixa decantar esse sangue para realizar a coleta do soro dessa bezerra e colocar também no mesmo aparelho que foi utilizado para a mensuração do Brix. Existem outros aparelhos que a gente também pode utilizar, tanto para avaliação de colostragem quanto a avaliação da transmissão da imunidade passiva do colostro para a bezerra, mas pensando no refratômetro de Brix, é importante a gente ter uma dosificação de pelo menos 8,1 de Brix do soro sanguíneo da bezerra para mostrar que essa colostragem foi eficiente. Se tem taxas menores que 8,1, significa que, às vezes, a colostragem ela não foi tão boa quanto esperado. E a gente tem que retornar no nosso manejo para entender aonde ocorreu a falha. Será que eu demorei muito para fornecer esse colostro? Por exemplo, às vezes a gente tem o desafio de partos noturnos, às vezes a gente não consegue ter turnos na fazenda e essa bezerra nasceu de madrugada e demorou muito para conseguir mamar esse colostro. Isso pode dar esse impacto negativo na colostragem, ou seja, a bezerra que ingeriram o colostro depois de 6, 12 horas do nascimento, sem dúvidas, elas vão ter uma dificuldade maior de conseguir aproveitar ele. Por quê? Com o passar das horas,
os enterócitos intestinais começam a se fechar, se defendendo, claro, de alguns agentes patógenos que possam chegar ali no intestino, também via colostro ou via um ambiente desafiador que a bezerra nasceu. Quando os enterócitos começam a fechar a sua seleção passiva para absorção de imunoglobulina, a gente começa a perder, com o passar das horas, a capacidade de absorção desse colostro. E aí pode estar o impacto na absorção do colostro e aproveitamento da imunoglobulina. Outra coisa é voltar a entender se às vezes a quantidade fornecida foi suficiente para essa bezerra. Porque às vezes eu forneci uma quantidade de um volume muito menor do que ela precisa e isso pode ter afetado negativamente a questão da absorção do colostro e a transmissão da imunidade passiva. Além disso, também a qualidade. Às vezes a gente não consegue avaliar a qualidade ou talvez aconteceu algum problema que a qualidade desse colostro foi inferior e eu não usei de artifícios para melhorar esse colostro, que também existem artifícios para isso, às vezes isso também pode ter impactado negativamente a absorção da bezerra e aí com isso, com essa avaliação, a gente consegue traçar um norte para que nos próximos partos, nos próximos animais que vierem, não tenham essas dificuldades que poderiam ter causado essa ineficiência na absorção. Tomando esses devidos cuidados, a gente vai assegurar que a bezerra consiga ser resiliente aos desafios que vão vir nas próximas horas, dias, semanas ou meses de vida. O colostro é fundamental para a vida da bezerra. E além disso, vai impactar na sua futura vida produtiva, na forma que ela vai conseguir combater doenças e agentes patógenos que possam surgir. Além disso, impacta no seu ganho de peso e diversos benefícios quando a gente faz e assegura uma adequada colostragem. No comentário fixado abaixo, tem o link de um vídeo onde eu exploro um pouco melhor sobre questões e cuidados relacionados ao colostro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Porteira Dentro, informação de quem vive o campo.